dia! Hoje esse sábado que tá com cara de domingo, que tá um negócio de doido, tá com uma cara de domingão esse sábado e eu já tô achando sempre que é. Bom dia, bom dia. Vamos esperar aqui o nosso convidado de hoje. Não sei se ele vai entrar com que perfil que ele vai entrar esse cara. Acho que ele vai entrar com esse perfil aqui. Sumiu ele, cadê? Deixa eu enviar aqui para mais gente enquanto. Tá, chegou ele aqui. Vou esperar ele conectar e eu preciso colocar o fone, uma coisa que eu esqueço sempre, porque é bem difícil ouvir. Camila tá na área. Bom dia! E aí, doutor? Calma aí. Tudo beleza? Tô botando fone de ouvido. Ficou fora. Eu comprei um fone, mas esse fone Tudo beleza? E aí? Tranquilo? beleza, tem que mandar pra galera aí. Deixa eu dar uma agitada aqui antes de a gente começar efetivamente. Descobri que quando você manda, você tem que botar uma letrinha, porque senão a gente vai enviando para as mesmas pessoas. Aprendi isso ontem. Aí, tá vendo? Pô, tá virando expert em... Tô vendo Bárbara, entrou a Bárbara, tá entrando a Dani. Bom, qual a ideia desse projeto? Estava na gaveta, era um projeto literário, acabou que por questões de tempo e competência vai se transformar em um projeto de audiovisual com um pouco de influência do Márcio Yatsuda. A ideia é tentar, qual a ideia? Esse é o primeiro episódio, curiosamente com você, é tentar resgatar coisas e pessoas que são importantes, mas não são globalmente, né, da grande mídia, e em algum momento essa pessoa teve um contato comigo. Então essa que é a ideia, construção. A construção, por isso tem esse nome fantástico, é a construção da coisa. Então a gente vai começar assim, que dia que você nasceu, meu filho? Qual é o seu nome completo e que dia que você nasceu? Caraca, Marília Gabriela total. Não, beleza. Vai ser Marília legal. Gabriela. Meu nome. Podia ser E Jô vai ficar Soares, gravado. né? E vai Vai ficar ficar... gravado, essa é a ideia. Então, para quem tem a gente que não conhece ainda, meu nome é Marcos Vinícius Colasso Gonçalves, vulgo Marcos Vinícius Colasso. O Sal, o apelido, pô, apresentou pelo apelido, né, de graduação que ficou. Nasci tem pouco tempo, 23/6/86, pô. Ó, um jovem garoto. Um jovem garoto. Onde você Garoto. nasceu? Conta pra gente onde que você nasceu. Hospital Carlos Chagas, eu lembro do hospital. Enfermaria, Você lembra? não lembro. Você lembra do hospital? Lembro. Muito bem. Excelente. Eu lembro do hospital, minha mãe me falou, e aí... Mas eu achei engraçado que foi o seguinte, foi você mandar um negócio e eu te perguntar qual vai ser o tema e tu não falar o tema e tu começa a ficar nervoso. Assim, caraca, o que esse cara vai falar? O que ele vai expor online? Mas não, mas é uma ideia legal. Márcio Yassuda Não, a ideia não foi dele, não. A ideia foi minha. Não, mas ter o audiovisual. Sim. Porque estava sendo escrito, mas ia ser muito difícil. Não tem. Mas... E você morava na Chatuba, né? O que é a Chatuba? Explica para as pessoas o que é a Chatuba, porque as pessoas não têm ideia do que é a Chatuba. Rapaz, primeiro, eu lembro muito bem de 1 a 3 anos, eu morando em Nilópolis ainda, primeira, depois de 3 anos, a Chatuba, né? Chatuba é um negócio peculiar que fica na divisa de Nilópolis com Mesquita. Isso. E é um lugar, rapaz, que os meus avós retirantes nordestinos conseguiram comprar um terreninho. E aí, você imagina, tô falando de 60, antes de 60 um pouco. Então compraram um terreninho no lugar que era divisa, que era tipo rural. Uma área rural que você não imaginava que depois de não muito tempo viraria um lugar muito perigoso, né? Porque você lembra,
hospedou-se algumas vezes lá, a gente Sim. chegar... A gente vai chegar lá. Num lugar que era uma estrutura rural, virar um lugar extremamente perigoso e, sei lá, em 20 anos, quando as comunidades já estavam formadas. Teve irmãos do meu avô que foram para a comunidade. Mas a minha avó, cara, visionária, falou assim, não, na comunidade eu prefiro morar distante do centro, mas morar num lugar... Acabou, atrás, lá é o Campo do Jericinó, que é uma área militar. Então, eles pensaram na época, se é uma área militar, vai ficar protegido do crime. Infelizmente, eles se enganaram. Mas então tá ali na divisa. Então a sua infância foi nesse lugar, que é uma periferia de Nilópolis, entre Mesquita e Nilópolis, depois você emancipou? Na verdade, era Nova Iguaçu ainda. Mesquita não era emancipado nessa época. Mesquita emancipou, deve ter 16 anos. Então, tá no quarto prefeito. Então era Nova Iguaçu ainda, divisa de Nova Iguaçu com Nilópolis. E isso para quem não sabe, é a Baixada Fluminense, que é uma das regiões do Rio de Janeiro com IDH, um dos piores IDHs, é muito subúrbio. Eu sou de Paracambi, que é um pouco depois disso tudo, que não tem nem IDH, as pessoas não sabem o que é isso, não existe IDH. Olha, mas eu tenho minhas dúvidas se não era melhor viver em Paracambi do que... Então você com 3 anos foi para lá e depois você foi estudar no colégio público. Você estudou a vida toda no colégio público ou teve alguma passagem particular? Não, até ter... Minha mãe e meu pai eram feirantes e até mais ou menos até minha terceira série, a feira naquela época, meu pai ia para São Paulo, minha mãe buscava mercadoria e a feira teve um boom de venda de coisas, não existia cartão de crédito, era tudo no cheque. E aí eles pegaram e faziam compras em São Paulo de produtos que não tinham no Rio e vendiam nas feiras, na Baixada mesmo. Então tinha feira em Nilópolis, um dia, eu lembro algumas ainda, sábado em Mesquita, domingo em Nilópolis, aquela feira gigantesca que tem até hoje. Você acompanhava eles nisso? Ia pra feira novo, levava para comer o famoso pão com mortandela e Coca-Cola. Mortadela. Eu sei. E o segundo grau você fez no colégio municipal aí? Qual é o nome do colégio? Da quarta série, eu fui estudar num colégio chamado... Caraca, eu não consigo lembrar o nome do colégio. Viu? Por isso que chama construção. Não, foi uma transição ruim. Sim, mas era um colégio municipal. Era um colégio municipal. E aí minha mãe viu que esse colégio não era muito bom. E foi quando, logo na quinta série, ela me colocou para estudar num colégio chamado Marechal Zenóbio da Costa, que já era divisa de Nilópolis com o município do Rio. Mas tinha uma boa referência. Um primo meu estudava lá, e aí tinha uma boa referência. Então ela falou assim, melhor estudar um pouco mais longe, mas num colégio público que a gente sabe que é bom. Então a quarta série, daqui a pouco eu lembro o nome do colégio, vou tentar lembrar. Mas eu fui da quinta, e aí foi até da quinta até o ensino médio, eu estudei no Zenóbio da Costa. E aí, só a quarta série já foi em escola pública. Ah, sim. E depois você foi para o segundo grau, e aí o que te fez virar físico? E por que você escolheu física? Foi o segundo grau, foi a influência de algum professor, ou foi só problemas psicológicos, né? Cara, eu não queria fazer física, não. O Dudu na área aí. Dudu, Victor, Dudu também. Primão aí. Eu não tinha ideia de fazer física, não, cara. Eu fui para o ensino médio e aí a gente teve uma seleção num projeto Light, Viva Rio e o Governo do Estado para selecionar alunos para fazer um pré-vestibular comunitário, mas que era selecionado. E aí, em cada colégio foram escolhidos mais ou menos 3 alunos. E aí teve uma prova e eu fui aprovado. E aí começou um pré-vestibular que era em alguns lugares. Nesse caso, a regional nossa era em Nova Iguaçu. E daí, nesse período, a gente teve acesso, os professores muitos eram graduando ainda. Então, na verdade, todos os professores do curso eram graduando. E eu tive professores, eu sempre gostei de exatas, ponto. Mas eu não tive nenhum professor exato de física que me inspirava. Eu tenho lembrança de outros professores de humanas que me inspiravam, alguns, mas não na área de exatos. Mas eu sabia que eu queria. Então as áreas foram matemática com ênfase computacional, que tinha na Rural, eu lembro. Era bacharel em matemática com ênfase computacional. Sim. Não, acabei não fazendo.
Fiz vestibular para física lá, passei para rural, aí passei para astronomia no Fundão e física na UERJ. E aí, como é doido a gente escolher o curso, porque você deve ter sido um processo parecido, como poder chegar de forma mais econômica na universidade é um padrão para a gente, mesmo que a gente tenha passado por um lugar muito melhor. Então, eu falei o seguinte, não, eu vou para a UERJ, porque na UERJ é só um trem. Não tem, no Fundão, não tinha ônibus que passava dentro do Fundão, tinha que descer na Brasília e ir andando. Então isso foi determinante. E aí era astronomia no Fundão também, e eu sabia que a física podia me abrir um pouco mais o campo de trabalho. Para pobre tinha que ser física. Eu pensei em fazer licenciatura no início. Então você já estava nesse campo, né? Na licenciatura, ou física computacional, física, matemática, computação com aplicação computacional, astronomia, né? A gente vai chegar daqui a pouco nesse ponto, e física. E no pré-vestibular, o que aconteceu de importante na sua vida no pré-vestibular? Várias coisas, várias coisas. Conheci várias pessoas interessantes, Aqui que foi a mais colegas, importante. e aí, né, tem a minha senhora, minha respectiva senhora, da Daniele. A gente se conheceu no segundo ano, em 2002, se conheceu em 2002, e em 2003 a gente começou... 2003 começou a namorar. E aí tá até hoje. Caraca, conta agora, cara. Não faz conta não, que dá tristeza. São 17 anos. 17 anos juntos, com 7 de casado. 17 anos, calma. Fica calma. Você tá atropelando o negócio aqui. Não atrapalha meu esquema aqui, não. Aí você passou. Então, quer dizer, a sua opção de ir para a UERJ fazer a questão de ciências exatas era isso mesmo? Você tinha decidido isso? Vou fazer alguma coisa da área de exatas. Sim. E escolheu a UERJ por uma otimização do seu sistema, por causa de questão de grana, locomoção e coisa e tal. Tem um detalhe. Tinha um curso que quando eu passei para a UERJ para o segundo semestre, eu falei o seguinte: eu vou fazer prova para o ITA. Eu decidi que eu ia fazer prova para o ITA. E aí eu peguei tudo que eu tinha na mão em biblioteca, que era os ramalhos, os livros de física, né? Para quem não sabe, são os livros de física. E pensei o seguinte, tem uma engenharia... Eu lembro que em São Carlos tinha uma engenharia mecânica com ênfase automobilística. E a gente, nem gosta de automobilismo. Só fazer uma pontuação, que tem muito aluno, né? Que vai assistir em algum momento, ou está assistindo nesse momento. Olha o que a gente acabou de falar, a gente usou referência a um livro, né, Ramalho. O que eu sempre bato, né, a gente tem essa referência bibliográfica, saber onde, você nem lembra de tudo, mas você sabe que lá no Ramalho tem um livro específico que está lá. Só um parênteses para poder o pessoal ficar um pouco mais... E aí eu lembro que em 15 dias eu resolvi os 3 ramalhos, eu não guardei, cara, essa resolução dos ramalhos. Só que quando eu peguei a primeira prova do ITA para resolver, eu não sabia começar a primeira questão, a segunda questão, isso só de física, ainda tinha todos os outros tópicos. Falei, cara, então nesses 6 meses que eu fiquei estudando, eu falei, não tem como, eu vou ter que entrar para física não, eu não tinha nem como no ITA teria como se manter, mas na engenharia em São Carlos eu nem sabia nem onde era São Carlos, cara. Então eu falei, não, vou focar na física, que depois eu posso migrar para outra engenharia, para outro curso que eu quiser. Então foi esse meio o plano de Dudu tá rindo ali, mas é dolorido mesmo, Dudu. Então, aí você chega na UERJ, né, pegando trem. Essa era uma rotina que é bom a gente dar uma passada. Você pegava o trem em Mesquita, ou não lembro onde que era. Mesquita. Levava quanto tempo para chegar na faculdade? 1h30, 1h40, mais ou menos. Por aí. Depende daquela sincronia. Chegar na estação e ter o trem, mas é 1h30, em média 1h30. Mas 1h30 e tinha mais uma gambiarrazinha da estação para sua casa, que não era no centro, era um pouco mais afastado, devia ser um ônibus, não sei, bicicleta. Tinha. Isso. Outra coisa bem legal é que quando eu entrei para a faculdade, foi quando minha mãe terminou a graduação dela em pedagogia. Então minha mãe terminou a graduação bem endividada, assim. Minha mãe é professora de 2 matrículas e fazia faculdade à noite. Então a gente estava muito apertado de grana. Então eu tinha que entrar para a universidade pública. Eu não tinha aquela opção. E aí minhas tias me ajudavam com o dinheiro semanal e o vale transporte. E minha mãe me dava uma grana também, mas que acabou no início segurando a onda aí por o primeiro semestre um pouco. E aí era isso, 1h40 de trem. E eu estudava à noite
pedi pro segundo semestre para começar à noite. Senão a gente acabaria tendo estudado junto desde o início, mas porque eu precisava dar aula particular de manhã, então eu acabei botando à noite de Sim, propósito. de propósito, para poder fazer faturamento. Aí você entra no primeiro período da UERJ, aí tem um cara, um babaca lá, que te dá um trote, né? Tem várias fotos desse momento, cara, bem escroto. Na verdade, não é bem. Você me deu trote? É você? Eu não lembro. Temos Não fotinhas, lembro. temos fotinhas. Mas não lembro. Pô, que bom. Só Então que não dá para pôr as fotinhas aqui, mas na edição entrará a fotinha. Temos fotinha. Mas não lembro. Eu não poderia te dar o trote. Eu não tirei, eu te dar, em você não. Mas eu me infiltrei lá e participei do trote. Quem deu o terceiro trote foi a gente, eu e você, a gente deu no Ives, na turma do Eduardo e do Ives. Mas ele tá falando que ele riu da parte da idade, eu também estou nessa turma. Essa era Então, então, exatamente, entrei, aí o trote era, porque a turma era à noite, era perigoso sair ali para sair para pegar dinheiro na 28 de setembro. Guga, né? Olha o Guga, eu tô vendo. O Anderson tem várias fotos comprometedoras de todo mundo. Né, Guga? Muito bem. Bom, aí, quando você entra, é uma coisa importante para as pessoas entenderem. Qual foi o impacto da diferença entre você estar no colégio municipal, estadual, ter a sua rotina estadual, ter a sua rotina de estudo, depois você entrar para um pré-vestibular desses sociais e cair no Instituto de Física Armando Dias Tavares, aula com a Mara Maluca. Como é que é essa pegada aí? Rapaz, a primeira sensação que eu tive, eu acho que isso tem que ser colocado nos termos verdadeiros, foi me sentir um merda. Eu me senti um merda quando eu entrei, mas muito grande, porque o negócio te coloca... O início é aquilo, a primeira nota é o 1. Como eu falei com uma colega, a primeira nota é o 1. E no final das contas você vê que a Mara era uma das melhores professoras que a gente teve. E na época a gente não percebia isso, mas a Mara era a professora que, com aquele jeito doido, que estava preocupada com a gente, que dava esporra, que brincava, que tentava descontrair, mas cobrava brabo, não tinha. Sim. E aí foi. E eu tive uma reprovação no primeiro período. Eu lembro disso. Para mim foi muito chocante, porque eu era um excelente aluno de matemática. Eu fui aluno do Giovanni Dornelas, e dos 400 pontos ao longo de 3 anos, eu só perdi 15. Eu era muito bom em matemática. E quando eu peguei a minha primeira prova de cálculo com o Bumer Garcia, eu tirei 1,9. Eu quase desisti. Eu quase desisti nesse dia. Eu não quero. Eu era o melhor aluno, praticamente o melhor aluno de física, matemática, dividia com alguns colegas isso, mas... E você entra lá e você, cara, passa, não sei, você começa... E aí eu tive, já no primeiro período, a primeira reprovação em álgebra linear, cara. E aquilo não entrava na minha cabeça. Olha o Galvão na área aí. Salve, Galvão. Ô, Vitão. É o cara, Vitão. Então não... Minha prima acabou de entrar também aí, a Mari. Então, cara, eu não reprovei e aí falei, cara, não, mas paciência. E aí é onde a gente se encontra. É nesse momento que as nossas vidas se cruzam. Você reprova cálculo 2. Não reprovei cálculo 1. Qual que você reprovou que a gente fez junto? A gente não podia fazer nada junto. A gente fez cálculo com o Alexandre. Eu reprovei cálculo 2. Isso, aí, exato. E aí a gente fez com o Alexandre eu reprovei cálculo 2, você reprovou mecânica. Reprovei mecânica 1, isso. E aí a gente fez mecânica junto e cálculo junto. Cálculo 2 junto, isso aí. 2 matérias que a gente fez junto. E aí a gente começou a pegar trem, né? E aí acabou aquele negócio de aula só de manhã ou aula só de noite. Sim, virou integral. E aí apareceu a patota da sobrevivência. Que é o pessoal que pegava o trem, era eu, você, o Leonardo, acho que era Leonardo o nome dele. E o Hamilton. O Hamilton. E a gente pegava o trem. Não, o Hamilton entrou contigo? O Hamilton entrou comigo. O Mion, que eu conheci do Mion. E é nesse momento que aparece o seu famoso apelido que está aí no episódio Sal. As pessoas, você tinha um cabelo comprido, tinha uma novela da Globo, que eu tentei achar a novela que não consegui achar. O nome da novela é Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado. Você tinha ido pra praia, personagem, Explica isso aí. Ia pra praia nada, rapaz. Tava queimado de sol, de andar na rua, de andar de bicicleta aqui em Nilópolis. De andar de bicicleta.
E aí tinha o cabelo grande, assim, tipo de surfista, magro tipo surfista, não sei o quê, mas na verdade isso Achei, cara. era só o trem. Era só o Isso. trem andar na rua. E aí o apelido virou Virou Sal, que era o Sal. personagem da novela. E todo mundo acabou que ganhou o apelido. Tinha o Sal, tinha o Mion, porque o Hamilton parecia com o Marco Mion. E cada um lá ganhou o seu É apelido. Tinha tudo o versões Phil, pioradas, isso. tudo versões, tudo Versões, avatares muito ruins. A Bruna com leite versões condensado. pioradas de quem já não era muito bonito. Esse aqui é o pior. E quando você entrou, eu tenho que tomar um pouco d'água, que tem um roteiro e tem horários. Quando você entra na UERJ, quando que você engrenou? Quando que a engrenagem começou a funcionar? Assim, em que momento você partiu? Agora sim, eu tô habilitado a conseguir acompanhar o curso sem me desesperar, mas também sem me sentir um merda, como você disse. Em termos. O curso de. Eu tive, então, a primeira reprovação em álgebra linear no primeiro período. Aí depois, no segundo, eu tive duas reprovações, que foi álgebra linear de novo e mecânica 1. E aí daí para frente eu acabei não reprovando, mas ainda tendo muita dificuldade. Eu tinha isso, não sei se eu tenho ainda. Quando eu reprovei mecânica, eu fiz um plano de quanto tempo eu ia demorar para me formar. Porra, vou me formar em tanto fazendo essa matéria, em 4 anos e meio eu me formo, não vou mais me formar em 4 anos. Mas eu acabei, no primeiro período, conseguindo uma iniciação. Consegui a iniciação, a professora Maria de Fátima tinha um contato, tinha uma bolsa de um aluno de primeiro período, foi quando eu acabei indo pro OAN, e aí aquela questão da ON grana, a é o gente... Observatório Nacional, para quem não sabe. É um, É, o é um, Observatório um instituto de Nacional. pesquisa do MCT que fica em São Cristóvão. E essa história a gente vai passar para ela daqui a pouco. Mas você começou a fazer essa Então eu comecei a iniciação ganhar lá. grana lá, e aí, assim, eu diminuí as aulas particulares que eu tinha que dar. E aí foi quando eu comecei, depois do terceiro, quarto período, é que eu falei assim, cara, eu vou me dedicar, eu vou tentar me dedicar o máximo que eu conseguir para seguir uma carreira, porque até então a gente estava abrindo licenciatura e bacharelado junto. Só que os horários não encaixavam direito. E aí, mais ou menos, metade do curso, quarto período para lá, eu falei, não, eu Quarto vou, período. Eu vou tenho nítido engrenar. quando foi isso para mim. Assim. Foi nítido que foi quando eu fiz mecânica geral com Barça. Foi um momento onde eu falei, putz, cara, dá. Agora vai. É, os, Agora não tem mais volta. Agora vai. é, Foi onde eu o, é, um, ca- um- parece bobeira, mas a gente tinha a mania de achar que os professores que eram os mais difíceis eram os era os melhores. melhores. E Isso, não é isso, verdade. su- o Soares me deu uma visão diferente disso. O Soares ele era o diretor do instituto e ele fazia o curso de que nem era do departamento dele, que era o curso de mecânica 1. E aí, como eu reprovei a primeira vez, eu fiz com o Soares. Cara, abriu mesmo a visão. Tanto que eu fiz mecânica 1, mecânica 2 com o Soares. Depois eu fiz mecânica geral com professores considerados difíceis e eu me dei bem. Mecânica geral e analítica eu fui bem. Então, não, é a forma que. Como isso. E às vezes você entende um professor melhor que o outro. Então, o Zé, o Soares, deixou uma marca positiva de como fazer uma aula para mim. Pelo menos didaticamente Um óbvio, padrão de aula. ninguém era especialista em ensino de física, então cada um com a sua dificuldade, mas tentando ser claro no que passava. O Zé ajudou bastante nisso. Essa foi uma lição que eu tive, né, nesse aspecto. E aí onde outro ponto, aonde a gente se estreitou nossa relação, acho que foi nesse momento. A gente ia, esse o que eu mais lembro da gente, da primeira fase da graduação, era isso. A gente ia a pé, para quem não sabe, a UERJ fica no Maracanã, no campo do Maracanã, do lado do Maracanã mesmo, do estádio. A gente ia a pé desse lugar, atravessava a Quinta da Boa Vista toda, e ir até o Observatório Nacional. Te dava uns Nossa, 40, 50 45 minutos, é minutos isso aí. de caminhada. A gente saía na hora do almoço, ó, tinha aula de manhã, a gente ia a pé, porque de condução tinha que pegar muitos ônibus e ficava muito caro. A gente ficava lá no AN, aprendendo a trabalhar, sei lá, de 1 até umas 6 e pouca, eu acho, 5 e pouca. Até 5, porque tinha que voltar andando. Porque eu estava no MASP, que fica no mesmo lugar, o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Eu consegui uma bolsa lá. Ele falando de grana, a grana era R$ 190 para mim ou para você, não Não, era lembro. 240, era 240 já 240. no. Era Era 240. 240.
E aí depois a gente se encontrava, a gente marcava lá no campus, a gente voltava a pé de novo pô, você fazer 2 caminhadas, sei lá, era 3 vezes por semana, se não me engano, eu acho. 2. Mais ou menos, mais ou menos. É um negócio que não tem como não estreitar, né? E aí a gente ia conversando e sofrendo, porque chegava todo. Aí voltava para o UERJ, não tinha um lugar para tomar um banho, isso é uma coisa que é muito importante, né? A gente não tinha nenhum tipo de assistência enquanto aluno. Você não tinha um banheiro para tomar um banho, você não tinha um lugar para. Não tinha refeitório, não tinha um bandejão, né? Tinha uma Cara, diferença. você lembra de uma vez que a gente voltou da quinta, já tarde, devia ser inverno, e aí era atravessar por dentro da quinta, e a gente perdeu a hora, e a gente teve que pular o muro, a grade da quinta. A gente ficou com medo de passar por fora, que tinha os travestis, tinha um negócio violento por fora ali em frente ao o ambiente Quintador. ali era estranho, não tinha o Quintador, não tinha o Quintador, nem aquele condomínio. Não tinha o Quintador nessa época. Então era tudo vazio. A gente preferiu se arriscar, pular o muro com aquelas... Tinha as pontas. As pontas, e se caísse ali, rapaz, era uma loucura. Fizemos essas coisas. Verdade, isso eu não lembrava disso. Não tão assim. Bom, aí chegou na reta final, a gente, de 100, éramos 100 alunos, eu tenho essa lista até hoje de 100 alunos. Já eram uns 15 que estavam mais ou menos ali para se formar, no máximo, na reta final, só formou mesmo no período certo vou falar Presto, mas não adianta que eu não vou. O Maricá e o Presto, que é o Bruno, que hoje é professor da UERJ, e o Presto. Daniel Tedesco, que é professor na Positivo. Na Universidade Positivo. Na Cruzeiro. Não é Positivo. Curitiba. Formaram só os 2 da minha turma, eu sou de 2004-1. Da sua turma, aí você se formou com a gente, você adiantou, acabou que você conseguiu adiantar. Na verdade, perdi o material, eu acabei me formando em 4 anos, que doideira. Você formou porque eu quis adiantar e fazer uma disciplina com vocês, eu acho que foi TTCG. TTCG com o pior professor do universo. Professor do universo. Nem lembro o nome do desgraçado. Fonte boa. Um dia se estiver na sala de aula com esse cara, saia. Nossa. E aí, em que momento você decidiu, porque você fazia astronomia com Cláudio Bastos no ON, aí eu fui pro ON, que era meu objetivo era ir pro MAST, mas na verdade eu queria ir pro ON, então eu usei o MAST como um trampolim para ir pro ON. Aí eu consegui uma iniciação com o Roy, que vai participar de um evento, de uma live dessa. E aí a gente começou a ir pro ON junto, aí a gente começou a trabalhar junto, ficar lá na sala. E que momento você decidiu chutar o ON e pular para física médica? E aí engrenar. Eu entrei no primeiro período em astrofísica e eu não podia ter eu acho legal quando as pessoas têm essa coragem ou têm essa possibilidade de ficar mudando de IC. Eu acho que é importante para o cara até agregar, mas eu não tinha, por causa da parte financeira, eu não tinha a possibilidade de mudar de IC e ficar sem bolsa. Isso para mim era desesperador naquele momento, que era a grana que a gente tinha. Então eu fui até o final no ON, e aí eu gostava de programar, só que engraçado como a gente já vai criando um perfil de pesquisa, né? E tem que ter uma conversa orientando, porque senão não flui. E aí eu e o Cláudio não batia, porque o esquema do Cláudio era um esquema... o Cláudio, a gente conversou já depois, deu professor inclusive, ele é um cara que pelo que eu vejo, é bem competente, mas o esquema dele de produção científica é um esquema que para ele funciona muito bem, mas eu não conseguia entender aquilo. Eu gostava de programar, eu fiz um programa, aí validei os dados, aprendi isso lá, a validar um dado, a validar o programa com um conjunto de dados, mas ele não topou. Mas e aí no final, eu decidi que eu ia fazer minha monografia e ia me formar em 4 anos. Quando eu vi que dava para me formar em 4 anos, eu falei, caraca, eu preciso fazer a monografia. E aí foi quando a doideira é tão grande que eu achei que não ia dar para me formar em 4 anos, que eu não peguei, que eu consegui terminar as obrigatórias no penúltimo período, com 3 anos e meio. Então foi quando e aí que eu puxei um monte de... A gente fez no último período 38 créditos, são 6 disciplinas.
Eu fiz mecânica quântica 2 de eletiva, fiz física médica com a Regina. João. Ou com a Regina ou com o João? Com o Com a Regina. João? Não, acho Não, que a não foi Regina comigo. tava. Eu fiz com o João, você fez com a Não, Regina. Foi. eu fiz com a Regina, ela tava voltando. E aí, no finalzinho, eu gostei, fiz estado sólido. Fiz estado sólido com o André A gente fez Papa, junto, com o que é Papa. isso aí. E aí foi quando eu olhei as duas áreas, eu fiquei interessado em tentar conversar, e já conversando com a Regina, ela falou, pô, ela ofereceu uma proposta de trabalho, mas isso no AM, quando eu decidi que ia terminar, o Claudio falou, olha, não tem tempo de ler sua monografia. Então eu escrevi sozinho minha monografia. Minha monografia tinha, a Maria de Fátima me ajudou, sozinho que eu digo, sem o orientador direto, a Maria de Fátima, que era na UERJ, me ajudou, mas Era a minha monografia... Era Minha co-orientador. monografia, velho, tinha 5 referências só. Eu tenho vergonha até hoje de falar isso. Porque eu não sabia fazer um Você trabalho. fez sozinho. Né? Eu peguei um livro muito bom, um artigo, 2 artigos e outros livros e 3 livros de divulgação. E aí 6 referências. E aí foi que a Regina falou, você não quer trabalhar aqui? Faz a prova para pós. E aí foi que eu falei, pô, eu vou mudar de área. E o Cláudio, concomitantemente, me ofereceu a chance de trabalhar num projeto com o ESO, porque eu acabava, mesmo a gente não batendo, eu acabava trabalhando direitinho, fazia o que ele pedia e fazia o que eu queria, paralelo. E aí, mas aí a minha Tiete está aí trabalhando muito bem, minha Tiete. Ela vai montar meu fã clube. Exatamente. Deixa eu então você foi fez o processo seletivo para a UERJ mesmo, fez mestrado e doutorado na UERJ. Isso. Nesse momento, eu tomei a decisão de ficar no Observatório Nacional. Tinha uma proposta do Barsi, que o Barsi, a gente acabou criando uma afinidade. E eu fiquei entre... Eu fiz o processo seletivo, passei também para o UERJ, só que eu fiquei entre... Estado sólido, né? Não, mas não foi nem a questão do conteúdo. Fiquei entre a comodidade e o que eu gostava, né? Lá no ON, de certo modo, eu tinha um predomínio do conteúdo, estava na frente, já estava voando, vamos dizer, já estava bem, e tinha um negócio novo, que era o Barsi. E o Roig, e assim, eu conheço o Roig, conheço o Barsi, são 2 caras que são muito gente boas. Então, tanto de profissionalmente competência, então, realmente você estava foi um pouco mais fácil. Eu fiquei na sinuca de bico, fiquei com o Roig, porque a minha afinidade com o Roig foi um negócio bastante profundo, né? Eu fiquei lá e eu tenho a impressão que o Barça ficou um pouco chateado até hoje. Eu já pedi desculpa milhões de vezes para ele, mas eu acho que ficou um pouco chateado. Eu acho que não adiantou muito. E aí você fez mestrado? Eu fiz mestrado aplicado em física médica. Na verdade, física. Explica um pouco do seu mestrado em 3 minutos. Então, a física lá é matéria condensada. Não tem na UERJ um grupo de física médica. Não tem uma área, uma sub-área de física, uma área física médica. Tem a sub-área da matéria condensada da física médica. O histórico da UERJ era os alunos que queriam fazer nessa área irem para a COP nuclear, engenharia nuclear da COP, e fazerem orientados pela Regina, na UERJ, porque pode 2 orientadores. Como a Regina fez o doutorado na COP, mestrado e doutorado na COP nuclear, ela orientava. E aí ela me chamou, vamos trabalhar, eu gostei, perguntei para ela o que a gente ia fazer e tal, só que eu bati o pé. Eu falei, eu não quero fazer na engenharia nuclear, eu quero ser mestre e doutor em física. Ela falou assim, olha, ninguém do nosso grupo de alunos ainda fez o mestrado na UERJ. Você quer fazer, aqui dentro da UERJ mesmo, fazer as matérias, mecânica quântica 1, mecânica quântica 2, eu falei, eu quero fazer. E na entrevista, só para usar meus 3 minutos, na entrevista, um professor virou e falou assim para mim, você vai trabalhar com física médica? Eu falei, eu vou trabalhar com física médica, eu vou trabalhar com física aplicada e ciências biomédicas aqui. Por que você não vai para a COP? Nossa. Assim, por quê? Primeiro, eu sou físico, eu quero mestrado e doutorado em física, e porque eu passei entre os primeiros, então eu quero minha bolsa aqui. E aí ele veio me confrontar. Se você quer trabalhar com essa área aqui, por que você não fez física nuclear? Eu falei assim, porque, professor, o seu departamento botou uma eletiva e uma obrigatória no mesmo horário. E aí, rapaz, eu sei que a briga mudou para ele, que era coordenador da pós, vice-coordenador da pós, para o representante do departamento. E aí acabou.
E, cara, Total. e eu decidi ficar lá na área aplicada. Então, eu aplicava matéria condensada, difração de raio-x, a uma amostra de dente em colaboração com a USP. Deixa eu pegar esse gancho, acabou que eu pulei aqui um negócio porque ficou no cantinho do papel e eu esqueci. A Tá. gente teve uma. Aí a gente foi junto, a gente teve uma passagem muito. E por causa dessa briga que eu lembrei disso, a gente teve uma passagem muito forte dentro da questão política da UERJ, né? A gente entrou no centro acadêmico em 2006, se eu não me engano. Sim, sim. A nossa Eu entrei capa. 6 meses depois. Eu entrei 6 meses depois. E a gente foi até o fim, né? A gente foi Até o fim. 2008, se eu não me engano, até a gente ser expulso. E porque os próprios alunos queriam, né? A gente saiu uma vez, fez uma debandada e depois eles pediram a gente de volta. Foi até o Maurício que fez, o Maurício que hoje está na UESO, também participou um pouco desse movimento. E a gente foi muito, além de conseguir, engraçado, né? Depois que a gente engrenou enquanto aluno, a gente conseguiu também ter uma postura muito proativa. A gente fez uma reforma muito grande no centro acadêmico. Brigamos com o mundo. Metade do instituto. E isso te gera algum problema hoje? Você sendo hoje professor da UERJ? Nenhum, porque eu continuo me posicionando do mesmo jeito. Ah, que maravilhoso. Das primeiras reuniões de departamento, isso falo para todo mundo. As primeiras reuniões de departamento, antes de estágio probatório acabar, gente. Para mim nunca teve isso na cabeça do estágio probatório. Desde o início eu me posiciono. Minha posição é essa e eu não dou um passo para trás se eu não verificar que eu estou errado. Se eu estiver errado, se eu exceder, eu volto. Mas se eu tiver convicto na minha ideia, eu não dou um passo atrás. Eu vou seguir. E aí eu tô até lá hoje. E são 5 anos, eu até esqueci de botar. A gente sempre bota um negocinho no Facebook. Eu fiz 5 anos e eu acho que minha posição está bem marcada lá dentro. E isso foi uma característica muito que nos trouxe afinidade. A gente pensa muito diferente. Né, bastante, em quase tudo. Mas a gente tem esse caráter. Não sei se é caráter a palavra, não vou achar, mas a gente tem essa coluna vertebral de ser muito honesto com a posição nossa. Né? Isso fez a gente colar. Tipo, cara, eu confio nesse cara, ele vai falar isso. Eu não concordo, mas eu sei que ele vai falar que é a postura dele. Então, só pra você ver a loucura, a gente era aluno já da pós-graduação, só que a gente estava com a licenciatura aberta. Então, eu já era aluno da Regina, a gente foi para uma reunião em que eu era aluno da Regina, e representando os alunos, e você, e principalmente você até falou, não, cara, se não quiser não precisa se expor, não. Eu fui na reunião mais fácil. E tive uma discussão com a Regina na reunião, saí da reunião, conversei para ela só tinha ouvido um lado da história. Quando ela pegou, ela falou assim, pô, era isso? Pô, ainda bem que você não calou, hein? Eu falei, cara, não é o meu perfil. Então, Pode falar. Essa posição é marcada até hoje. É óbvio, você tem que ponderar. Quando a gente é novo, eu continuo botando a posição do jeito que eu acho que tem que ser e com o que eu acredito. É isso aí. Isso que move. E aí quando você estava no mestrado, eu não lembro se foi no mestrado, eu acho que foi no mestrado. Você cometeu um dos grandes erros da sua vida, que foi me convidar para ser seu padrinho de casamento. Por que você fez essa loucura? Foi no mestrado ou foi no doutorado? Eu não lembro. Foi no doutorado. Doutorado. Eu casei em 2013. Eu casei em 2013, já era meio pro fim do doutorado. Já era mais pro final do doutorado. Eu casei no doutorado em 2013. E aí, cara, a gente, porra, não tem muito amigo mesmo. Vamos pegar os que estão ali se ferrando pra gente, né? Tem até outro padrinho aí, ó, o Márcio aí, ó. Então, só galera. Pra não gerar ciúme. Pra não gerar ciúme. Bateu, aqui assinou foi eu, mané. Bom, e aí... Não foi você nada. Não foi você que assinou, não. Foi o Anderson, foi o Rodrigo e a Ângela. Foi em Queimados, filhão. Não, esse aí é o outro. Então eu dei mais assinatura que podia. Deve ter alguns fakes aí. Tem uns fakes. Bom, deixa eu te falar a parada. Aí aconteceu um lance muito louco. Você no doutorado foi pra Itália e ao mesmo tempo eu fui pra Argentina. E aí a gente fazia até... Ele perdeu a sanidade, é verdade. E aí a gente ficava fazendo uma ponte Argentina e Itália, por Skype, né? Porque bateu solidão, bateu vários BOs nesse momento. Teve que contornar vários problemas e a gente ficava fazendo esse debate. E era engraçado isso, porque, só para contextualizar o pessoal, não tinha Ciência Sem Fronteira,
Não tinha isso, então a gente tinha que botar a cara dura e mandar projeto ou para CAPES diretamente. O meu não tinha sido CAPES, o meu foi um projeto a Regina apoiou, mandei para o ICTP, e a doideira é que eu fui um ano antes, 2012, lá, num curso que eu ganhei do ICTP, e fui falar, cara, inglês, treinado Claro. com a supervisora, que era o seguinte, fui lá, falei inglês com a mulher, aí a mulher perguntava assim, entendi o que você gosta, mas você quer trabalhar mais específico com isso ou com isso? Cara, eu repeti o texto todo. Eu não conseguia fazer o recorte no inglês do que então eu tinha que falar o texto todo de novo. Ela deve ter falado assim, cara, que moleque maluco. Então ela e a outra, quando eu mandei pro CTP, me aceitaram. E as duas foram minhas supervisoras lá no Eletra. E aí foi exatamente isso. Eu fui para lá no ano seguinte, só que a gente ganhava mais ou menos o mesmo valor de bolsa. Só que o Anderson era rico na Argentina, eu era médio. Eu era médio, não era pobre. Mas... Era muito engraçado, porque quando eu estava na Argentina, eu era exatamente, eu ia para os melhores restaurantes e tal, porque eu tinha a questão do dólar, o dólar pro peso era um negócio de louco, e o sal apertado lá, ficando na janela para pegar a internet. Pegar a internet do vizinho, que as pessoas lá em 2013, 2012 não botavam senha, não, cara. Não botavam senha. A Dani tá falando aqui, o ICTP, quem me forneceu a bolsa, foi o ICTP, que a tradução é Centro Internacional de Física Teórica. Mas por ser teórica, eles aceitam projetos e encaminham para laboratórios. Então minha bolsa era da Agência Internacional de Energia Atômica. Eles bancavam projetos experimentais pelo ICTP. E é isso aí, pegava, primeira vez que eu fiquei num apartamento, que eu pagava 200 euros, que parece muito dinheiro, mas para lá não era. Cara, a primeira vez que eu pulei na cama, foi assim, ó, de poeira, assim. Cara, era muito ruim isso. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Fala aí. Você, durante... Eu não lembro, tem coisa que eu não lembro a cronologia, vou esquecendo. A uva entrou antes de você ir para a Itália ou você foi depois? Então, quando eu fui a primeira vez em 2012, e aí, início de 2013, um pouquinho antes de casar, eu passei no processo seletivo e fui dar aula na Veiga de Almeida. E aí que veio que eu tinha que ir a segunda vez. Eu tinha que ir até 4 vezes. E aí eu tinha que ir a segunda vez. E com medo de ser demitido. E aí é aquelas decisões que a gente toma de carreira. Eu tinha medo de ser demitido, mas eu acho que eu fui um dos primeiros professores a pedirem uma licença sem vencimento. E eu expliquei porque eu estava indo para fazer parte do doutorado. E aí os coordenadores, na época... a Cláudia André Rosendo, a gente lembra, cara, as pessoas que marcam bem a gente lembra. Elas falaram assim, André Rosendo falou, cara, vai lá quando você estiver pronto para voltar, você me diz. Mas eu tive que ficar 6 meses fora. Foi uma licença sem vencimento, financeiramente apertou, e aí eu acabei voltando e entrando, e aí foi aquela loucura. Quando eu voltei, não tinha mais as turmas que eram minhas de física. Peguei cálculo vetorial, peguei álgebra linear, peguei mecânica para engenharia. Para mim foi o caos naquela época. Bom, aí você se forma, né, termina o doutorado, defende o doutorado, e logo em seguida você faz um pós-doc ou não? Você não chega a fazer um pós-doc, você passa direto para o concurso. Abriu o concurso em outubro, para a prova ser em janeiro. E aí tinha muito tempo que não tinha concurso no meu departamento. E o meu departamento, o conteúdo, ele é um conteúdo voltado um pouco mais para quem é da área de engenharia nuclear. E aí eu falei, eu vou fazer, porque eu preciso começar a estudar, estou recém-formado. Tanto que o texto final da minha tese, eu defendi o doutorado em outubro, o texto final eu entreguei no limite do prazo para correção. Eu peguei a mudança de norma na UERJ, e aí foi consertando a tese e estudando para o concurso. E aí tinha muita gente. O que aconteceu foi que 2 pessoas muito, muito boas já não tinham ido na prova, já estavam com outras oportunidades. Uma era a Camila Salata, que tinha passado para a Senem, outra era a Fanny, que estava com uma bolsa em São Paulo. Então eles decidiram não ir fazer. E acabou diminuindo um pouco a concorrência e eu estava estudando bastante. Não era o melhor currículo e eu estava estudando bastante.
vaidadezinha boba, você fez uma excelente prova escrita, foi muito bem, foi uma prova de aula muito boa, Prova de aula muito foi a por conta primeira. de uma experiência profissional que a gente passou, né, que aí a gente vai e volta, a gente vai ter que voltar um pouquinho. A gente, no mestrado, começou a dar aula na UERJ, como a gente foi contratado. Eu, de uma forma incrível, porque eu tinha brigado na época do centro acadêmico com o departamento, foi uma briga muito feia, e eu fui dar aula, vi o Mundinho que me convidou para dar aula no departamento que eu tinha arrumado uma encrenca danada, foi o departamento de altas energias, do DEFNAI, e fiquei lá e foi muito bem, foi uma experiência muito boa, fiquei 2 anos, teria ficado mais, só que eu fui para a Argentina, então me demiti, fui para a Argentina, e você entrou 6 meses depois de mim, no departamento que você está atualmente, e ficou acho que 2 anos também, não foi? Fiquei de 2010, do início do doutorado até, foi 2 anos, 2 anos. Então, até que eu passei para Vega. Eu não sei se você concorda, mas acho que essa experiência de recém-formado, entrar na sala de aula, toda a carga que a gente teve de brigar com os professores, de tentar achar melhor. Eu lembro que a gente propôs, estou lembrando de algumas coisas, que a gente propôs uma grade. Lembra que a gente fez uma proposta de grade? Eu tenho isso guardado em casa. Cara, olha só, eu acho que para todo aluno, e aí tem aluno aqui que vai estar formando, se puder, nem que seja dar aula no pré-vestibular comunitário, a tua forma de falar vai melhorar. A gente já fala muito, mas isso vai ficar mais técnico, porque você não pode falar o que você quer. Você tem que começar a organizar, depois você vai ganhando uma liberdade, mas acho que isso ajuda. Acho que ajudou muito. Tanto que eu lembro nossa primeira jornada científica no ON, o desespero que paulada, foi. Paulada. Louco, assim, ensaiando milhões de vezes. E no doutorado eu não fiz nenhuma prévia. Nenhuma. O Fernando não quis fazer, estava de saco cheio da minha cara já. E eu fui sem prévia, fui lá e apresentei. Na prova de aula, eu lembro disso até hoje, na prova de aula da UERJ, eu saí, eu não sabia como tinham sido os outros, porque a gente não pode assistir. Mas eu tinha falado assim, cara, eu sou a maior nota. É até arrogante, mas eu me senti tão confiante da aula que eu dei, falei, caraca, eu gostei desse negócio. E ficou, e realmente foi a nota maior, ficou bem. Eu já estava concorrendo com gente que tinha 4 pós-doc, já estava bastante tempo no mercado e dando aula também. Tinha professores que estavam dando aula. E assim, fui bem nessa parte, aí começou a carreira, 2015. E é importante explicar para o pessoal, né, que voltando um pouquinho, de aproveitar esse finalzinho para falar um pouco desse negócio do curso de física, ele é tão visceral, assim, eu acho isso um absurdo. A gente até começou a fazer um artigo sobre isso, né, sobre o assédio moral em relação a isso, mas acabou que a gente não deu para frente. É tão visceral que as pessoas que conseguiram se formar, 100 alunos se formaram do ano 2014, de 2004, primeiro e segundo período, as 2 turmas, se formaram 5 pessoas. Só. E aí a gente tem, um é padrinho do outro, eu sou padrinho do Maricá, eu e você, a gente é padrinho do Maricá, tem uma história boa sobre isso. Você é padrinho do meu filho, eu sou seu padrinho de casamento, o Maricá, e é isso, porque gerou uma irmandade, né, praticamente por conta porque sobreviver a isso, ou você se juntava em um coletivo e aprendia a entender as diferenças um do outro, e ajudar um ou outro é uma coisa muito importante, a gente se autoajudar, a gente se ajudava muito, tanto em termos de grana, como em termos de... E isso, rapidinho, só completando, após acaba separando a gente, né? Um pouco. E aí foi quando eu conheci o Rafa, olha que doideira, porque era o cara mais veterano, e aí você vai... Apesar de eu estar com o Maricá e com o Bruno e o Daniel, o Maricá e o Presto na pós, agregou o Rafa, que eu fiz matéria, que a gente vai criando um grupo de confiança. Miguel e tá lá a jogada no celular te mandando beijo. Tá lá, Miguel. E a jogada mesmo que nós pensamos... E acho que a gente tem isso. Quase todo mundo desse nosso grupo pensa diferente, cada um no seu limite, mas todo mundo entende o outro e respeita o... Sim, fica puto. Não é que a gente dá uns flop, não, mas pô... Mas babaca. Isso aí. Isso é elogio, isso não... Bom, para fechar aqui, se chegasse aqui agora, né? Um inquisitor do século XIV, XV, sei lá. E chegasse eu tava morto. Mostrasse para você a cruz e a caldeirinha e perguntasse o seguinte: quem é você? O que você ia responder?
Cara, eu sou um amigo bom pra caraca. Mentira, às vezes eu falho um pouco, às vezes eu não ligo, ainda mais com essa estresse aí, mas sou um cara bem simples, bem simples. Só, a única luxo que eu tenho é gostar de tomar café, e o café é um pouco mais caro, mas o amigo, filho, tento ser o melhor, marido, tô tentando ser o melhor onde eu tô. Tô tentando, mas tô longe em todas as opções, porque acho que a gente, quando acha que tá perto, já não tenta melhorar. Então, acho que a gente está tentando ali, a gente conversa, e estou tentando fazer o melhor em tudo que eu participo. Mesmo não. Só que às vezes fazer muitas coisas acaba atrapalhando um pouco, mas eu estou tentando ser o melhor em tudo que eu faço e com simplicidade, cara. Só não no café. No café eu tô mais É isso que eu ia exigente. falar. A única coisa que não é simples é o café. Tem uma Não, máquina não. que precisa calcular O torque. a granulação do pó. No café E não, por mas que no que você foi resto. pro café? Você tem 2 minutos para um minuto só pra falar disso. O, Tem mais. cara, o Por que café você foi pro café? foi porque a região onde o pai da Dani mora é a região que um pouco acima tem um parque nacional sensacional, que é o Parque Nacional do Caparaó. E a gente foi fazer uma visita lá um dia e já são 4 carnavais passando lá, tomando os melhores cafés do Brasil. Então, viciei. Se eu tenho um vício hoje, me pergunte um vício, é o café. Se eu não tomo café, É, dá dor de mas cabeça. tem que comprar café chique aqui para aí, que isso? Aí, Anderson, aí, tá Aqui é vendo? picurismo. Mas eu acho que aí é uma colocação que eu penso, né? A gente que veio da origem que a gente veio, meu pai vendia bolinho na praça, minha mãe ajudava ele, você veio de uma origem bastante. A gente veio de uma origem muito humilde. Eu não vejo que a gente se deslumbrou com. Eu acho que a gente está descobrindo um mundo que a gente nunca experimentou. E, eventualmente, cada um gostou de uma coisa. Não é uma questão de chiqueza ou de arrogância, ou de sei lá o quê. Eu acho que é uma questão de descoberta, né? O cara que já nasceu nesse meio, isso não é nada demais. Eu lembro quando eu cheguei na Argentina e comecei a tomar vinho, fazer curso de sommelier. Caramba! Mas é porque eu nunca tinha contato com isso, né? Exatamente. O Márcio é um aí que fica falando, vocês tomam esses vinhos aí agora, só manda assim, pô, aí tomei um vinho. Pô, a gente acaba, e ainda bem que a gente pode, a gente é privilegiado nesse ponto, mas a gente acaba tendo um hobby, que eu falo, o hobby é ir lá e fazer o café, por exemplo. Uma coisa que não Um, seja física, pra gente não morrer pensando nisso só, que é a área que eu gosto e tal, mas tem que ter os hobbies, senão a gente pira. sim, é um hobby. E um aspecto importante que a gente se diverte tomando um galhoto se tiver, e é nóis. Vai ser ruim, a gente vai Local, tocar o glacial bem terror, gelada, mas a isso gente aí. não vai deixar de ser feliz porque não tem o, sei lá, a Heineken ou qualquer outra coisa, cara. Eu, para fechar, vou falar o seguinte, assim, o que eu vejo de você? Né? Respondendo a pergunta, quem é você? Eu acho que você tem duas propriedades muito que me contribuíram para a minha construção. Basicamente, uma dessas, que é o nome da série, Construção. Então, Construção. uma é a sua capacidade de. Eu precisava ter até aprendido mais isso, aprendi pouco. De não levar tudo tanto a ferro e fogo. Né? Você tem uma certa parcimônia com as coisas. Assim, o pau tá roncando, tá tiro, porrada e bomba, e mesmo assim você consegue meio que ignorar coisas que te machucariam, mas aí você ignora. Ah, ok, foda-se. Não tem. Ops, não posso falar muito palavra. Não tenho o que fazer, para que eu vou brigar com isso? Você tem muito essa resiliência. E eu tenho muito pouco, mas o pouco que eu tenho eu aprendi com você. E a segunda coisa, e é o que mais, se tivesse que escolher uma coisa, falar, cara, o que você pensaria do sal, assim, que é o que é uma coisa que você tem muito sutil de sofrer pelo outro. Raramente, em todas as discussões nossas, eu, por exemplo, não passei para concurso público, o Presto também não, e vários outros também não, você eu passei, bababá. Você sempre toma muito cuidado. Parece que você, às vezes, você sente até, você sente até vergonha de falar que você passou, porque o outro pode se sentir ofendido ou algum tipo de coisa. Você sofre muito pelo outro como usando você como referência. Isso para mim é uma das coisas mais marcantes suas. Assim. Fora o resto todo, né? Mas Eu acho que duas coisas.
isso é uma construção da gente que vem que vem do lugar ferrado e que no entorno às vezes tem o pessoal que tem uma grana e tal. Então, tipo, a gente tá se eu tô numa conversa com você que já viajou, com as pessoas que já viajaram para fora, a gente cita as viagens para fora. Sim. Agora, se eu tô num grupo que viajou dentro do Brasil, eu vou falar daqui, de onde eu cheguei. Porque se você não toma cuidado, a gente pode estar empolgado, mas a gente pode beirar sempre a arrogância se você não tomar cuidado. E você pode falar pro cara, pô, ele pode se sentir mal, é exatamente esse negócio do cara, pô, eu vou me sentir mal porque eu não viajei. Tal. Se não, eu falo só do Rio mesmo, do boteco que a gente toma uma cerveja e tal, tem coisa boa. Então acho que isso é meio que, como é que chama? Tá no inconsciente, eu não planejo muito não, mas acaba meio que protegendo. E isso é muito forte, eu lembro disso quando eu estava no ON, assim, eu era aluno de ciência científica, ia ter uma viagem pro exterior, e virava, compra passagem aí, compra aí, depois a gente ressarce. Comprar o quê? Não tem dinheiro nem para pegar o ônibus, pô, vou comprar passagem de avião. Tem muito isso, as pessoas, e você tem muito cuidado com isso, muito se colocar, isso deve ser muito bom para os seus alunos, imagino que eles devem achar isso muito, muito bacana, e eu particularmente, é uma das coisas que eu mais gosto em vocês. Acho que dá pra ser duro, dá pra ser realista sem ser grosseiro. Sem ser babaca. Acho que esse é isso aí, sem ser babaca. Exatamente. Bom, cara, é um prazer ser seu padrinho e você ser seu padrinho do meu filho. É um prazer ter tido essa conversa com você. A ideia desse projeto é guardar essas coisas mesmo, já que não vai virar papel, mas vira vídeo pelo menos. E é isso. Obrigado por tudo. E vamos ver se a gente daqui a quantos anos? Daqui a mais 20... Pô, quanto tempo já? 2004, 2005? Vamos botar 2005. Vai dar 15 anos. Daqui a 15 anos a gente tem essa conversa e quem sabe com os nossos netos, bisnetos... Não, bisneto não dá tempo. Mas não dá, não. Esquece. Também não dá, porque o Miguel vai estar com 15 anos falando merda. Bom, abraço para todo mundo que assistiu, espero que tenha gostado da ideia. A ideia é essa, é mostrar as pessoas que são importantes para mim e o que elas fazem de contribuição para o mundo. A gente às vezes acha que pessoas que estão do nosso lado não contribuem para o mundo, e às vezes são essas pessoas que realmente contribuem para o mundo. Os físicos têm problemas psicológicos. Márcio, você está aí falando com a internet, Márcio. Você acha que é eu que tenho problema psicológico e tal? Todo mundo. Eu quero saber o seguinte. Ele tá na internet falando ali, pô. Eu quero saber quem é que não tem. Quem não tem, levanta a mão. Eu estou esperando o Roig se recuperar, porque o Roig está com um problema no pescoço. Provavelmente o próximo deve ser o Ismael Lopes, que é um cara também que foi bastante importante para mim. E obrigado, Sal. Obrigado, Dani, minha assessora aí do meu fã-clube. Obrigado, Dani Magrinha, que é a pessoa que me atura, que me suporta. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio, por ficar irritando o vídeo. Obrigado a todo mundo. E é isso, querido. Se cuida aí, álcool e gel, máscara se for pra rua. E o que a gente fala quando a gente tá pessoalmente não dá pra falar. Porque... não dá. Ainda. Abraço, querido. Valeu, cara. Obrigadão. Um abraço.